muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma sexta-feira de organização, de limpeza. A gente fala de autocuidado, a gente fala de relações familiares também. Hoje, essa sexta-feira linda, com calorzinho aqui, aquele dia especial, né? Para dar uma ajeitada na casa, aquela faxina. E hoje a gente tá aqui, né? Graças aos nossos parceiros que acreditam na mensagem que a gente quer levar, principalmente para as mulheres, para tornar a vida das mulheres mais leve, mais tranquila. Comigo, então, hoje aqui a Tia Turbo, conectado com o seu mundo. O supermercado Bertolete também, desde 1974, construindo bons momentos. Aquafresh, aromas que eternizam afetos. E também minha amiga Sani Modas, conectando você ao seu estilo de forma leve, prática, confortável e elegante. Hoje, o nosso tema, né, é um tema muito especial que vocês vinham pedindo há muito tempo já. E eu acredito que todo mundo vai passar por isso. Quem ainda não passou vai passar. Como se organizar para morar sozinha. Mas isso também inclui como se organizar para ir morar com o teu, né, companheiro, com a tua companheira, não necessariamente sozinha. E para isso, hoje eu trago uma convidada aqui bem especial. A Ana Júlia tá aqui comigo e eu tô muito feliz, né? Acompanho ela no Instagram. Se você ainda não acompanha, você vai, a partir desse programa, começar a acompanhar as rotinas dela. Ana, bem-vinda. A Ana tá quase se formando aí em jornalismo, né? Trabalha o dia todo na Darup também. Então, faz aí várias empresas crescerem, né? Através das redes sociais. A Ana também é dona de casa ali, né? A iniciante dona de casa, também mora sozinha, se vira. Ana, bem-vinda. Tô muito feliz com a tua presença aqui hoje. Muito obrigada, Vani. Bom dia para você que nos acompanha nesse dia lindo que chegou um calorzinho pra gente poder aproveitar. Eu acho que a gente vai conseguir conversar muito sobre esse mundo que eu adoro falar, que é a rotina, morar sozinha, como se organizar. Que legal, Ana. Hoje a gente está aqui, então, estamos online, estamos ao vivo pelo Facebook, pela M1160, também pelo YouTube e também pelo meu Instagram, no @VaniOrganiza e também no da Ana. Você consegue acompanhar aí nós nessas plataformas. Lembrando também que, né, a gente sempre está pensando em trazer aqui temas que fazem sentido, né, Ana? Eu gosto muito de falar da importância da gente. Eu sempre digo, a gente erra muito às vezes e tudo que a gente pode fazer para melhorar o caminho do outro, eu acho isso muito interessante. Sim. Então, eu comecei a minha vida muito cedo, saí de casa com 16 anos também. E eu e a minha mãe tínhamos um jeito diferente de cuidar da casa, dessas coisas assim. Então, esse foi um dos principais motivos que fizeram com que eu saísse de casa muito cedo. Nós morávamos também no interior, né? E aí, essa questão para sair para estudar, toda aquela questão me fez sair de fato de casa. E aí, o que aconteceu? Eu precisei morar sozinha. Aquele frio na barriga, né? Aquele medo de, será que eu vou dar conta, né? Disso. Como é que foi pra ti também? Tu saiu de casa cedo, tu saiu pra estudar. Desde quando tu tá nessa labuta aí da vida sozinha? Então, eu também venho do interior, da Linhas Pedras Brancas, pra quem acompanha sabe do que eu tô falando. Então, são 12 quilômetros aqui da cidade. Com essa rotina de trabalhar fora, a gente sabe que é complicado, né? Ter que almoçar no trabalho, às vezes almoçar em restaurante acaba pesando um pouquinho no bolso. Acredito que muitas pessoas passam por isso. Então, por vir do interior, eu ainda não tinha a minha moto, que eu consegui conquistar ano passado, que tem quebrado um baita galho. Olha, que legal. E também, é motoqueira, então. É motoqueira. É um hobby. Quando eu decidi me mudar, eu estava na casa dos meus pais. E é a mesma situação. As mães, elas têm um jeito diferente de lidar, um jeito diferente de fazer o trabalho doméstico, um jeito diferente de levar a vida. E a gente vai crescendo e criando nossa própria personalidade, né? Com certeza. Vai moldando também de acordo com os ambientes e vivências, enfim. Quando eu decidi sair de casa, foi em agosto do ano passado. Agora. Fez um ano. Faz pouquinho, então. Um ano. Um ano de muita luta, muito perrengue. Eu sempre digo assim, que quando as coisas elas têm que acontecer, elas acontecem. Porque eu trabalho na Darup Comunicação Integrada, e eu sempre olhava o pôr do sol no final do dia. E tinha um apartamento bem ao lado. E eu sempre falava, poxa, mas que lugar bacana, eu acho que eu queria morar aqui.
E deu bem o acaso de descobrir que tinha um apartamento pra alugar. E eu conversei com o dono e eu só pedi pra Deus assim, se for pra ser, que dê tudo certo, que seja algo leve. A gente sempre tem que pedir, né? Algo leve e que as coisas se organizem. Foi bem o que aconteceu. Os meus pais, pela primeira vez eu não comuniquei. Eu literalmente resolvi as coisas sozinhas. Eu acho que eu precisava desse movimento, sabe? Tentar seguir com os minhas próprias pernas, né? Então, eu decidi me mudar e eu não tinha planejamento financeiro. Eu não tinha nenhum tipo de organização. Hoje eu volto atrás e eu vejo, assim, como é importante a gente seguir, sim, alguns passos, mas também tomar essa atitude. Sim. Porque não existe momento perfeito para começar. Literalmente, quando a gente tem uma escolha, tem algo muito gritante dentro do coração, a gente precisa seguir e ir atrás, porque sempre as coisas elas dão um jeito de acontecer, se for para ser, claro, né? Eu concordo com isso olhando, né, vendo tu falar assim, pra mim também fica muito claro que aconteceu isso. Eu senti essa necessidade de sair, mas como tu disse também, né? E esse é um dos pontos que eu coloquei aqui como ponto 1, né? E hoje a gente vai trazer exatamente isso pra vocês, alguns pontos que tanto pra mim como pra Ana também fizeram a diferença, né? Por exemplo, hoje eu sou uma mãe, eu não sei há quantos anos, mas já faz muitos anos, não vou conseguir agora contabilizar, que eu moro sozinha. Eu sou mãe, eu tenho os meninos pequenos, então, assim, muitas coisas eu olho pra trás e eu vejo, poderia ter sido diferente, poderia ter sido mais simples, eu poderia ter feito escolhas melhores. Sim. Então, esse ponto que eu até trouxe aqui, o ponto número 1, eu acho que a primeira coisa é sim ter coragem, mas também ter os pés no chão, né, Ana? Isso. E nessa questão do planejamento financeiro, tu também tem essa visão de que se tu voltasse, tu teria organizado um pouco mais antes de ir, assim? Sim, eu acho que tudo são escolhas, né? A partir do momento que a gente decide um caminho, a gente precisa centralizar e, botar no papel mesmo o que eu vou precisar pra fazer determinada coisa, né? Escolhi morar sozinha. Quanto hoje eu gasto por mês? Quanto hoje que é minha renda? O que é fixo ou não? Porque tem rendas que elas são variáveis, né? Então, freela, por exemplo, né? A gente não pode contar com o que não é fixo e pode terminar. Então, foi algo assim que eu vejo no meu caso, que eu tava sempre procrastinando. Eu tive essa vontade desde o início do ano passado em morar sozinha. E daí sempre aparecia alguma outra coisa na frente, ou até a falta de controle mesmo. Eu vou comprar uma roupa, sabe? Entendi. Sabendo que eu poderia ter guardado esse dinheiro, ter me organizado mais. Mas, no fundo, eu vejo assim que também foi muito importante pra mim, sabe? Ter ido mesmo, sabe? A partir do momento que eu decidi, não, eu vou morar sozinha, eu tive sim a minha organização, eu vi quanto que eu ganhava, quanto que eu ia precisar gastar, e também, sim, eu abri mão de muito conforto. No início, até, Vânia, nós estávamos conversando ontem sobre isso, sobre os primeiros passos. Eu tinha, no apartamento, o antigo morador deixou uma mesa daquelas de escola. Meu pai vai ficar louco ouvindo isso. Daí eu botava uma madeira maior em cima da mesa pra parecer maior, sabe? Daí ele falava, meu Deus, que gambiarra. Que perigo. Que perigo de pegar e cair a mesa. Mas, por fim, hoje, depois... Aliás, em janeiro, eu comprei uma mesa e eu decidi, botei na cabeça que eu ia montar ela sozinha. Eu passei 3 dias, assim, sofrendo com aquela mesa e provei que eu conseguia. Mas da próxima vez eu vou pagar alguém pra montar, porque é muito trabalho. Então, eu vejo, assim, esses pequenos passos. É claro que a gente tem que abrir mão de muito conforto, né? Sim. Na casa dos pais. Mas tudo são escolhas. Acho que o importante é estar decidido, é se organizar financeiramente, é organizar um emocional também, pra quem não gosta. Eu sempre gostei muito de ficar sozinha do meu espaço. Então, é importante saber disso. Se tu vai conseguir manter sozinho também. E tem que estar alinhado, né? Financeiro, emocional. Acho que tudo contribui. Sim, eu vejo assim também, falando da minha parte, né? Eu vejo assim, a minha questão foi sempre mais, eu não sei se mais profunda ou mais delicada. Porque quando tu sai, e eu saí de casa aos 16, aos 19 eu tive meu primeiro filho. Aí não é mais só você também tem outra criança. Então, é toda a questão financeira. Tipo, antes tu comprava uma blusinha, agora tu tem que comprar o pacote de fralda, sabe? Então, quem tá assistindo
assistindo, não acontece isso também? Até hoje eu deixo de comprar muitas coisas, né, pra mim, na questão, pra poder priorizar as crianças. Às vezes eu quero alguma coisa, mas eu quero tanto comprar algo pra casa também, né? Então, eu vejo que, assim, a gente precisa, sim, abrir mão de algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo pensar como seria se eu não tivesse nesse meu espaço, sabe? Ter que estar... como que eu posso dizer assim? A liberdade que a gente tem, né? Não tem preço, né? Sim, e a gente vê, a gente conquistando, né? As nossas coisinhas ali, né? Tu falando da mesa, né? Tu passou um tempão com aquela mesa, né? De escola, e quando tu consegue, por mais simples que seja, tu sabe que é uma conquista tua, né? Que foi com o teu suor, e isso eu acho que traz ainda mais propósito pra nossa vida, né? Sabe que, retornando ao assunto da mesa agora, eu sempre brincava com os meus pais que, como a mesa era pequena, eu sempre falava assim, bom, principalmente a minha mãe, ela chegava lá em casa e ela falava assim, mas tinha que ter uma mesa maior, né? Eu disse assim, bom, a mesa de vocês conseguem tirar do lugar e tomar um café da manhã na sacada? A minha, ela dá. Então, assim, eu tentando enxergar, né? O lado bom em cada... Eu acho que a gente precisa tentar romantizar, sim, as coisas. Eu vejo... Sim. Nossa, eu compro um pano de prato de abelha, que foi o caso. E eu vou lá e feliz, sabe? Às vezes, eu acho que não é... A gente tira o peso das conquistas, sabe? Com certeza. Quando a gente fica se comparando, né, Ana? Muitas vezes. Porque tu olha, aquela pessoa comprou uma máquina de lavar louça. E eu comprei um pano de prato. Mas assim, sabe? Se tu vai fazer uma comparação, tu nunca vai sair realmente satisfeito. Nunca vai conseguir ver o valor naquilo que tu conquistou, né? Eu sempre via muito o outro também. Chegou um determinado momento que eu falava, eu só vou conseguir treinar na academia bem se eu treinar em tal horário. Daí eu comecei a treinar em tal horário. Eu só vou conseguir desenvolver o meu treino se eu tiver suplemento. Daí tive suplemento. Daí eu percebi que, no caso, é eu, sabe? Não são as condições. E a gente se puxar mesmo é se comparar com a nossa realidade. Não dá pra comparar com uma realidade de quem trabalha autônomo, tem os seus horários. É a minha realidade. É a realidade de CLT, é faculdade, é trabalho por fora, é final de semana, é estudar, é casa, é conciliar a família, conciliar a rotina. Então, a importância da gente se comparar com a nossa realidade também, né? Se acolher um pouco, não se cobrar tanto, né? E como eu digo, a gente pode, eu acho que a gente até deve se comparar, mas com o nosso passado, né? Com as nossas conquistas daqui pra frente. Então, eu acho que isso também dá aquele gás pra gente seguir, né? Tu falou agora disso também, e eu quero também te perguntar sobre isso, sobre a questão da tua organização. Tu comentou agora faculdade, trabalho, né, academia, casa, rotina, roupa. Como que tu faz hoje? Tu criou uma rotina pra ti? Tu conseguiu organizar isso? Conseguiu ser constante nisso desde o início, ou tu teve dificuldade pra ir cumprindo todos os dias, fazer? Porque as pessoas falam, né, as tarefas de casa, aquela coisa, todo dia a mesma coisa, que tu tem que fazer de novo. Como que foi pra ti essa questão da rotina? Eu acho que a gente tem que se adaptar com o que a gente tá fazendo no momento. Eu, de uns meses pra cá, tô com mais demandas, tô com uma rotina extremamente diferente, que eu tô tentando me puxar mais no treino, tô tentando conciliar a família, conciliar tarefas domésticas. Então, a gente sabe que não é fácil. Eu sou bem chata em questão de horários. Até os meus pais sempre brincam, né? Que eu falo, por favor, me avisa quando vocês vierem lá em casa, que eu consigo... Ok, eu vou começar tal horário termino, começo a estudar, eu começo a arrumar a casa, eu consigo sair, eu consigo fazer as minhas coisas, né? Então, acho que é importante a gente ter alinhado a questão dos horários e entender que o tempo, ele é importante pra gente. Porque a gente consegue desenvolver e não perder tempo com coisas que talvez não vão agregar. Eu tinha muito costume de ficar em TikTok, rolando no Instagram, sabe? Mesmo, né? E isso tira um foco absurdo que tu poderia estar desenvolvendo outras coisas. Daí eu comecei a perceber, se eu fazer essa organização aqui, meio com os horários, eu vou conseguir me puxar muito mais. Eu acredito que seja o teu caso também, Vânia. A gente precisa ter tudo em uma lista. Com certeza. Pra ir dando aquele check, assim, né? Sim. Eu também sou assim. Porque eu acabo tirando foco, às vezes, de algumas coisas. Então, eu tenho tudo na listinha. Anotadinho. E daí, no final do dia, quando tu dá aquele último ok, assim... Tu consegue respirar. Dá aquela paz de espírito, Eu sempre digo, sabe, Ana? Porque as pessoas falam, a rotina é chata, não sei o quê. E eu penso assim, gente...
vida adulta sem rotina, eu não consigo imaginar como que pode ser uma vida adulta que tu tem um monte de responsabilidade sem rotina. Porque eu sempre digo, eu coloco na minha agenda até mesmo para ligar para minha mãe. Pode parecer algo assim, nossa, meu Deus, que extrema. Mas assim, se eu não faço isso, muitas vezes eu não consigo. Porque eu tenho os meninos, né? Daí, por exemplo, a gente trabalha o dia todo fora. Às vezes vai até tarde também em casa, depois que eles dormem. Mas aí tu chega, tu tem que dar lanche, né? Mãe, tô com fome. Mãe, um de cada lado, né? E aí também tu tem que preparar o jantar, tu tem que dar o banho, né? A minha rotina é um pouco diferente da tua, mas o que a gente quer trazer aqui? Essa questão de como, né? Por exemplo, eu não faço faculdade hoje, a Ana ainda tem as demandas dela. Então, uma coisa que eu vejo, e que inclusive eu gosto muito de falar, muitas pessoas dizem assim, mas para ela é fácil, porque ela não tem filho. Para ela é fácil, porque ela tem rede de apoio. Então, não faça isso, não diga isso, sabe? Porque eu passei muito tempo me escondendo atrás de uma realidade assim, sabe? De dizer assim, não, eu não tô fazendo isso porque eu não tenho aquilo. Então, eu sempre... A palavra é autorresponsabilidade, né? Porque a gente, às vezes, se baseia na vida do outro e fica olhando, mas se eu tivesse aquilo... Não faria, não. Porque o que importa é o que você está fazendo com o que a gente tem agora. Então, às vezes, tu pode pensar assim, mas é fácil para falar. Mas eu digo assim, eu também abro mão, a gente sempre tem que entender que a gente vai abrir mão, né, de algumas coisas para outras. Então, é óbvio que, às vezes, eu preciso... deixar algumas demandas do trabalho ali que eu tô precisando por causa das crianças e vice-versa. E eu acredito que não existe um equilíbrio de fato nessa... Às vezes tu vai estar focada em alguma coisa, né, mais focada naquele período. Por exemplo, uma mãe que ganha um bebê. Naquele período ela tá focada na criança e no pós ali. Então eu acredito que tem uma fase da nossa carreira também que a gente precisa focar mais nisso. E então é muito legal ver tu falando isso, porque tu é super nova também, né? Eu falando como se eu fosse muito velha, mas como eu sou mais velha, eu posso falar, né, gente? Então, assim, o que eu vejo, né? Às vezes você, quem tá nos assistindo aí pode pensar, mas as gurias, né, são mais novas. E eu acredito que não é uma questão de idade. Hoje eu tenho alunas de todas as idades. E eu acho o máximo quando eu tenho as minhas alunas de 50, de 60 anos, Ana, que a gente ensina sobre rotina. Eu ensino sobre rotina, criação de cronograma. Isso é muito especial de ver essas mulheres buscando aproveitar melhor o tempo delas, sabe? Então, e na fase que elas estão da vida. Sim. Porque rotina não é sobre horários, rotina é sobre sequência de coisas que tu faz de maneira constante. Então, às vezes, tem algumas que falam, mas eu trabalho de noite e tenho que dormir de manhã. Mas não tem problema, tu vai ter outros horários que as pessoas não têm para estar realizando o cuidado da casa. Então, a rotina não é sobre horário, né? E é muito legal isso que tu trouxe para nós, porque, assim, tu vê que como tu consegue ser mais produtiva tendo esses horários programados, né? Organizados. E eu digo assim... Eu tenho TDAH, então se eu não tenho esse controle, assim, não, vou fazer isso aqui, depois eu venho pra cá e fica assim, fica uma coisa toda enrolada, acaba que tu fica que nem uma barata tonta, tipo, dentro de casa, às vezes, sabe quando tu tem muita coisa pra fazer e tu não sabe por onde começa? Procrastina porque procrastinou, e assim vai, é um bolo de neve e ansiedade, meu Deus, o que eu faço, né? Então não dá pra chegar, não dá pra tentar, aliás... A gente não pode deixar chegar nesse nível, né? Eu vejo assim, não existe momento perfeito pra gente começar alguma coisa. É isso, não existe momento. É sobre isso. E quando eu posto, assim, o café da manhã, por exemplo, que é a minha refeição preferida do dia. É o momento que eu alinho, assim, que eu acordo mais cedo para poder ter esse tempo para mim, que a gente sabe que é correria para todo mundo, né? Seja você que trabalha em casa, CLT, que é dona de casa... Aliás, dona de casa eu já falei, mas que é autônomo. Então, é corrido para todo mundo. A gente tem que se adaptar com a rotina que a gente tem, né, Vani? Eu acredito muito com as crianças também, a gente tem que ir organizando. E não existe... ficar na neura de, por exemplo, assim, meu Deus, eu tenho aqui um papel de rotina e vai ser assim pra sempre. Sim. Porque um dia tu tá sem alguma coisa pra fazer e pode sim pegar e dar um tempo, assistir um filme. Eu me cobrava, assim, uma produtividade enorme. Daí eu ficava ansiosa. Daí eu falei, não, cara, não tem problema pegar e descansar um dia, sabe? Comer uma coisinha gostosa, uma comida com mais calma.
Sim. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tentar romantizar essa rotina na prática, né? Tu disse, ontem a gente conversava e a Ana disse assim... Porque, assim, a ideia, né, gente, é a gente não tem tempo pra chorar quando precisa. Então, a gente vai lavando uma louça e vai chorando. Enquanto chora, lava roupa. E, cara, isso já aconteceu comigo várias vezes. Porque, assim, às vezes as pessoas olham... Claro que tu não vai me ver eu postando chorando, né, guris? Ninguém merece, pelo amor de Deus. Mas tem dias, assim, tem dias que o trabalho foi um caos. Que várias coisas não deram certo, né, Ana? E, assim... Cara, tu tem que chegar em casa ainda e se tu não cozinhar, tu não come, né? Se tu não lavar, a roupa não vai ficar limpa. Às vezes eu sempre brinco, né, que eu tenho vontade de dizer, mãe, o que tem de janta hoje? Só que agora... Os meus filhos perguntam, mãe, o que tem de janta? E eu penso assim, cara, nem eu sei ainda o que vai ter de janta hoje. Sabe? Então, assim, por isso que eu digo, sabe? Eu acho que a gente se cobra muito, porque a gente se compara muito com as vidas felizes e produtivas que tu vê aí. As pessoas do nada, né? Iniciando a vida, conquistando tudo de uma vez só. Aqueles apartamentos todo mobiliado, sob medida. E, cara... Pra grande parte não é assim, e tudo bem. Então, eu sempre digo assim, ó, eu já tive várias críticas. No início, eu comecei postando sobre dicas de como lavar a louça, entende? E eu acho que uma das coisas que eu sempre me aproximei, né, das mulheres que me seguem, é a questão da vida real. Porque, assim, cara, tem perrengue, tem filho que faz birra, tem filho que se joga no mercado e quer um doce que tu não vai dar o doce, e daí todo mundo fica te olhando assim, nossa, que mãe mal, né? Horrível. Não tá deixando a criança comprar. Então, assim, né? Aquela coisa que nós estávamos... Não se pode nada nessa casa, que nem as crianças, né? Não pode fazer nada. Só coisa errada eles querem fazer. Não pode botar a mão no vaso sanitário. Não pode nada nessa casa. Sim, exatamente. Então, assim, tem dias e dias. E é uma coisa bem interessante, porque nesses dias... eu acho que acontece contigo também, muitas vezes tu não tem nenhum apoio, tu tá lá, é tu e tu, né, Ana? E aí tu teve um dia ruim, tu chega em casa, ao mesmo tempo que tu tá feliz de ter o teu espaço, tu também sente uma certa solidão de ter que lidar com aquilo sozinha. Isso também é uma coisa que aconteceu contigo ou tu lida bem, assim, até nos teus dias mais ruins de estar sozinha ali no espaço que tu escolheu pra viver? Sabe que todo mundo me faz essa pergunta, né? Nossa, como é que tu consegue morar sozinha sem se sentir de fato sozinha? Eu acho que nesse 1 ano que eu tô morando sozinha, eu nunca me senti de fato sozinha. Tipo, nossa, que solidão. Porque eu sempre tô fazendo tanta coisa que eu acho que a minha cabeça ela não para pra pensar. Entende? Sim. E eu tenho um cachorrinho também, que me interte e eu acabo não me sentindo sozinha. Mas eu acredito que eu saí de casa com o pensamento assim, agora sou eu, sozinha. Claro, tem o apoio da família, assim, os meus pais, eles... Meu Deus, assim... São meu porto seguro, é quem eu posso correr, eu posso contar com eles o tempo inteiro. Mas também eu entendo que a partir do momento que eu fiz a escolha de morar sozinha, eu preciso arcar com as consequências das minhas escolhas. É entender que, assim, não vai ter ninguém pra me salvar. Eu acho que foi bem... Isso que tu falou, Ana, eu acho que... Gente... Pra falar assim, morar sozinha, tá? A gente pode falar vários aqui. Eu até coloquei aqui alguns pontos pra gente, né? Pra gente focar aqui. Mas eu acho que o principal... Eu acho não, eu tenho certeza. O principal ganho da gente fazer a escolha de ir pra vida, de não, vou ir morar sozinha, é a maturidade. Eu acredito que, assim, nada, não sei se tu concorda comigo, Ana, mas tu pode colocar os teus pontos, porque, assim, ó, a gente se torna uma pessoa muito mais madura, sabe? E há um tempo atrás, né, as pessoas sempre me diziam, eu saí de casa muito cedo, e as pessoas diziam assim, nossa, Vani, tu é bem madura pra tua idade, né? Desde cedo eu escuto isso, e eu começava a pensar, será mesmo? Será que é realmente isso? E eu comecei a olhar, Ana, tipo assim, aos 19 eu tive meu primeiro filho e a partir daí o que aconteceu? Eu comecei a servir o outro. Então, por exemplo, mãe, tô com fome. Aí eu faço a janta, eu sirvo o Valentim, eu sirvo o Anthony e adivinha, a comida de quem fica fria? A minha fica fria. Normal, eu tô servindo eles. E assim, a minha vida foi indo no sentido de eu estou escolhendo eles, eu sei que eu tive filho, é uma responsabilidade de ter que arcar com aluguel, arcar com todas essas questões que a gente sabe que pesa, né? E com a responsabilidade da criação dos meninos. Mas, assim, o que eu via, sabe? Que o que mais me trouxe a maturidade em si foi esse deixar
muitas coisas que talvez eu queria fazer no momento para fazer pelo outro. E eu acredito que isso, assim, para mim, transformou a minha vida no sentido de eu deixar de ser egoísta, sabe? Que eu pensava só em mim. Sim. Então, é uma coisa que tu começa a olhar diferente, né? E quando a gente pensa em morar sozinha, também vem aquela questão, né? Aquela ideia de, nossa, e agora? Como que eu não vou ter ninguém para contar? Isso que tu trouxe é bem legal. Porque tem gente que vai morar sozinha, mas a cada lâmpada que ontem eu vi tu trocando a lâmpada. A cada lâmpada que tem que ser trocada, ou a cada barata que tu vê ali no canto, tu liga pro teu pai, tu liga pra tua mãe. Então, isso acaba também não sendo algo realmente estou indo morar sozinha. Sim. É como... Tipo, não cortamos o cordão ali, Sim, né? Então, isso eu acho muito interessante que tu trouxe de, não, sai com a consciência de que eu estou indo morar sozinha e a partir de agora o negócio é comigo. Que eu acho que, assim, é uma das coisas mais grandiosas que a gente pode fazer na nossa vida, pra maturidade, pra gente buscar, pra gente conquistar as nossas coisas. Porque se tu tivesse lá com teus pais, provavelmente tu teria, talvez, investido em mais roupa, Sim. né? Mas não teria construído o teu espaço, né? Sabe que eu tenho uma coisa muito pessoal, que toda vez que eu consigo alguma coisa, eu choro de alegria. Esses dias eu consegui a minha máquina de lavar, então até então a minha mãe ajudava, né, lavando as roupas, eu levava e tal. E a maioria era na mão, lavava na mão, lá no tanque mesmo. O que eu lavava na minha mãe era toalha de banho e roupa de cama, que daí não tem como lavar na mão também, né? Sim. Mas quando chegou a máquina, eu só sei que eu, tipo, agradeci a Deus e eu chorei. Porque eu fiquei assim, cara, cada dia um pouco mais, no meu tempo. Eu sei que tem gente que tá indo morar sozinho e que tá tendo tudo. Eu sei que tem gente que tem condições melhores, mas é o meu trabalho. Assim, são horas que eu trabalho durante o dia, são horas que eu trabalho durante a noite para outra empresa. Então, assim, é uma rotina que eu tô me dedicando, sabe? Então, essa questão de independência, os meus pais, eles me criaram muito solta. Tipo assim, bem independente. Ah, não, vai lá e faça sozinha. Pega lá e lava a louça, sabe? Não teve muito, regalias, sabe? Sempre assim, não, pega e faz. Graças a Deus foi assim. Eu agradeço a criação deles, porque hoje eu sou desenrolada. Não existe tempo ruim. Tipo assim, aconteceu outra coisa, não. Como eu vou fazer? Vou resolver. Foca na solução, né? O meu pai sempre fala assim que eu faço umas gambiarras dentro de casa. Mas eu dou um jeito. Eu pego, assim, não tem tal coisa, não tem a condição perfeita, vou lá e, sei lá, dou um jeito, gambiarra mesmo, sabe? Não é o ideal, mas é o que a gente precisa no momento. E eu nunca vou esquecer o dia que eu fiz a minha mudança, que eu fiz a primeira janta no apartamento, e eu não tinha sofá, e eu sentei no tapete, que daí eu tinha um tapete, sabe? Um tapete peludinho no chão. Daí eu sentei e eu comecei a jantar e eu senti uma paz. Eu gosto muito de silêncio, né? Um silêncio, assim, eu disse, nossa, era isso que eu precisava, sabe? A sensação de que, nossa, eu tô conseguindo um pouquinho, cada vez mais, seguindo, assim, nessa linha. Pelo mérito todo teu, né? Eu acho que pra quem tá querendo morar sozinho, ou também, né, Vani, começar um projeto novo. Não existe momento pra isso, né? A gente só precisa se organizar, entender que sim, tem dificuldades. Eu, muitas vezes, comecei a pensar, nossa, eu tô no caminho certo, será? Chorei também, faz parte, nós somos choronas, né? Tenho o costume de sempre tentar achar o lado bom das coisas pra que isso se torne melhor pra mim, que eu encare de forma melhor. E eu vejo assim, Ana, que bom, porque quando eu comecei lá atrás eu não tinha essa visão tua, tá? De, vou enxergar o lado bom das coisas, vou olhar, vou tentar, sabe? Eu vou focar nisso aqui. Não, não foi assim, sabe? Então, tu trazendo isso, eu acho que é algo muito, muito especial também pra quem tá assistindo a gente, ter essa visão, sabe? Ter essa questão que a gente falou, dessa questão da autossuficiência, né? Que não é sobre, não depender mais de ninguém, mas saber que a partir desse momento eu sou responsável pelas escolhas que eu faço e também pelas que eu deixo de fazer, né? Aí. Então, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Essa questão, assim,
E eu vejo muito, assim, muitas pessoas criticam quando eu posto algum vídeo, assim... de dicas simples, sabe, Ana? De como daqui a pouco fazer uma manutenção ali no banheiro. Porém, como tu disse, a tua família tem essa base de vai lá e faz. É assim que faz, tu vê a tua mãe fazendo. Tem pessoas que não, que a mãe trabalhava o dia todo fora, talvez, né? Que a família não estava ali presente e ela não aprendeu a desenvolver habilidades simples, assim, de sobrevivência ali dentro da casa. Então, quando eu posto um vídeo, né? Isso é uma dica até legal, porque a Ana tá começando também a criar os conteúdos dela de rotina, tá? Então, depois a gente vai deixar o Instagram dela aqui para vocês acompanhar. E é uma coisa muito interessante da gente olhar, porque a gente não pode digamos assim, o parâmetro não pode ser o que eu sei, mas é o que daqui a pouco tem pessoas que não sabem nem o básico. Isso aí. Né? Então, esses tempos eu recebi uma crítica que eu tava ensinando a limpar a máquina de lavar. E assim, pra mim, parecia óbvio, porque eu sou especialista em limpeza, faz tempo que eu já tô nesse mundo, para muitas mulheres também. Mas para muitas pessoas, aquilo não era tão básico assim. Tinha mulher que tinha uma máquina a vida inteira e nunca tinha feito uma lavagem até então. E isso, nossa, tipo assim, que horror. Não, daqui a pouco não teve aquele básico. E aí, por que eu digo assim? O que é pra ti óbvio, pra outra pessoa pode não ser. Então, quando a gente posta assim, desde a rotina, uma rotina simples, tô aqui fazendo meu café, tu incentiva outras pessoas, né? Tu leva assim, ontem mesmo, gente, pra vocês verem como é uma coisa que acontece todos os dias comigo. Que era o quê? Uma seguidora mandou ontem, a minha casa tava um caos, pra quem me acompanhou lá nos stories viu. Só que assim, acontece uma coisa. Eu sempre digo que a organização, Ana, é o quê? Quando as coisas têm casinha, mesmo que ela saia do lugar, ela volta pro lugar com mais facilidade. Isso aí. Então, o que acontece? Pode ser que saiu do lugar, mas a gente sabe que vai voltar. Tem um lugar pra voltar. É como a gente, né? Saiu de casa de manhã, tu vai trabalhar, mas tu tem um lugar pra voltar. Então, às vezes demora, mas tu volta. E a questão da organização é isso. Então, foi muito rápido. Eu coloquei tudo no lugar, tava tudo em ordem. Eu fui lá e gravei uns stories. Vani, pra que tu gravou uns stories? Pra se achar que a tua casa tá organizada? Não, pra incentivar que outras pessoas que estão lá sentadas, olhando uma novela, rolando um feed de TikTok, possa olhar e pensar, eu vou lá e vou lavar aquela louça, porque amanhã eu vou acordar mais tranquila pra tomar o meu café e começar o meu dia. A minha realidade, a minha vida, não a vida que eu tô vendo lá no TikTok. É isso aí. Então... Ontem mesmo, uma seguidora mandou assim, Vani, tu postou, eu fiz a unha hoje, mas mesmo assim eu vou levantar e vou lá lavar a louça que eu deixei na pia. Então, assim, gente, e eu sempre digo isso, tu não precisa ser uma blogueira, tu não precisa ser uma influencer, como chama, para tu incentivar as outras pessoas. Principalmente nesse processo, eu fico cobrando a Ana também, eu digo pra Ana assim, Ana, posta. Mas parece que é a máquina de lavar, o paninho de prato. Posta, porque a gente gosta de se sentir parte das conquistas daquela pessoa que tu tá torcendo ali, que tu viu que não tinha nem o sofá, agora tem um sofá, sabe? Mas não é o melhor, mas é o sofá que eu consegui, que eu tenho e que eu tô curtindo. Então, eu acredito que a gente tá aí, né, nesse processo para também ajudar os outros, servir. Então, toda vez que eu faço um vídeo, nunca é pensando, a minha casa tá organizada, vou postar um vídeo com uma foto com tudo brilhando. Não, é pra dizer assim, se eu conseguir, tu consegue também, sabe? Então, eu acho que isso é muito especial e acredite, né? A Ana também tá aqui para confirmar. Se a gente conseguiu sair de casa, né? Sentir essa paz de estar no teu espaço, você também vai conseguir. Se você tá com aquela... Será que eu saio? Será que eu não saio? O que eu preciso fazer para de fato sair de casa agora, tomar Eu acho que o primeiro passo, como a gente disse, é tomar decisão. Isso. Né? Depois, botar os pés no chão, essa questão financeira, emocional, o planejamento emocional, né? Eu sempre sou a pregadora aqui da terapia. Hoje, inclusive, tenho terapia, graças a Deus. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa, sabe? Ter isso muito alinhado, e eu sempre tô fortalecendo essas coisas que eu acho que são indispensáveis pra gente. Então, criação de rotina. Eu até acho, Ana, que a criação de rotina é uma coisa que depois que tu já tá lá no teu ambiente, porque eu não sei contigo, mas eu
eu preciso de um tempo pra me sentir no lugar que eu tô. Então, daqui a pouco tu vai querer fazer um projeto novo, alguma coisa diferente. Parece que a tua rotina não fica... Tu não consegue manter a casa organizada porque tu mudou a tua rotina. Então, às vezes, pode ser que leve um tempo pra se adaptar. Pra tu se adaptar. Então, a casa não tá super organizada agora, mas é porque eu tô nesse processo novo, né? Eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, né, na limpeza, e aí ela ia todos os dias, e aí depois eu disse, Vani, eu moro em outra cidade, eu não vou mais ir porque tá muito puxado pra mim e tudo mais. E aí eu fiquei 2 semanas com a minha casa, assim, um caos. E eu pensei, não, esse é o tempo que eu vou precisar para me reorganizar minha mente. Então, por isso que a gente falou, né? Eu acho muito legal o que tu disse sobre a questão emocional, né? A gente tem que estar se preparando para isso, né? Sim. Porque mais do que essa questão... Eu acho que mais que a financeira ainda é emocional. Isso aí. Porque se tu tá de maneira forte na tua mente, sabendo que qual que é o objetivo, qual que é o plano, a gente não desiste. A gente tem mais vontade de levantar da cama de manhã, né? É isso aí. Eu acho muito, muito interessante também essa questão dos vídeos que nós estávamos comentando até, Vani. Tenho muito a agradecer, porque tu tem me puxado cada vez mais. E eu também me inspiro muito na tua rotina toda vez que eu deito. Se eu não tiver a louça lá limpa, eu penso, meu Deus, a Vani tá com a louça lá, com a pia dela limpa e eu tô aqui deitada. São 2, às vezes 5 minutos que vão melhorar o meu dia em acordar e poder fazer o café sem aquela louça, aquela pressão, sabe? Não começa o dia acelerada já. E eu vejo assim, eu gravo vídeo muito tempo, até te mandei, né, uma foto assim da mesa arrumada. Quem me conhece sabe que eu não tenho muita vergonha. Eu gosto de conversar, eu gosto de gravar os vídeos, e rotina, e café da manhã, e treinando. Só que faltou sempre aquela coragem, sabe? De pegar e postar, às vezes, lá no perfil, no Insta, no feed, né? Para as pessoas verem, talvez... levar essa mensagem dessa organização que a gente precisa ter, os perrengues mesmo, é trocar uma lâmpada sozinha, é fazer uma gambiarra dentro de casa, tá tudo certo. Mas eu vejo assim, que hoje, aliás, desde sempre eu tive resposta de algumas pessoas assim, poxa, que legal tu arrumar a mesa assim, eu também queria. É o que nós estávamos sempre conversando, é não esperar chegar uma visita para colocar uma taça bonita na mesa, sabe? Naquela época, quando eu fui morar sozinha, ano passado, no caso, não faz tanto tempo assim, né? Nossa, até a minha taça é bem parecida com essa daqui. Eu podia não ter a mesa que eu tenho hoje, mas aquela mesa de escola... Era a mesinha de escola com a tacinha. Eu brincava com as minhas amigas. Eu posso não ter a mesa, mas eu tenho uma taça e um prato bonito. E vai ser isso que eu vou usar todos os dias pra me sentir bem. Então... e eu comecei a escutar, assim, de uns tempos pra cá, Ana, tu sabe fazer, só te falta coragem pra começar. E eu comecei a ouvir uma vez, e eu comecei a ouvir outra vez. E sempre ouvindo aquela mesma coisa, eu pensei, poxa vida, se as pessoas estão me alertando que talvez dê certo, que tenha potencial e que só falta coragem, é porque só falta coragem, sabe? E aí iniciar mesmo, porque, eu vou ter medo, mas medo do quê? A gente não tem nada a perder, Não tem nada a perder. Tem a contribuir. Se tiver... mas eu não tenho seguidores. Mas ninguém me acompanha. Uma pessoa vai te acompanhar. E essa uma pessoa, ela pode ver tu lavando a louça, né, Vânia? O exemplo da louça, que me marca muito. E ela vai pegar... Bom, eu vou lavar a louça. Porque, de fato, no outro dia, se tá limpa, vai ser melhor pra mim. Então, essas dicas de organização que a gente dá, dica de rotina mesmo, que não é fácil pra ninguém. Quem trabalha fora sabe, pra quem é dona de casa também, cada um tem a sua rotina, né, de um jeito que a gente tenha que se adaptar e não se comparar com o outro e também não esperar um momento perfeito, né? Eu acho que eu repeti isso 20 vezes, mas porque fez muito sentido pra ti, né? Fez muito sentido na minha vida. Agora é o conselho que eu dou, não esperar o momento perfeito. E eu tenho uma mania bem estranha que quando eu conto, as pessoas ficam me olhando meio de lado. Quando eu tô precisando de uns tapas na cara de realidade, eu vou na frente do espelho e eu converso como se fosse em terceira pessoa. Eu falo assim, não vai conseguir, Ana Júlia? Como assim? Cara... Quando eu comprei a moto, eu ia apertar ia ligar o pisca, eu apertava a buzina. Hoje eu ando de moto pra cima e pra baixo. Sim. Entende? Mas então, tudo tem um início, tudo né? tem um início, e é mais difícil, sabe? Sempre, né? Mais desafiador, na verdade. Tô fazendo a barra na academia agora, que é uma coisa que eu sempre quis, com elástico, tudo torta. Mas daqui uns dias eu vou estar fazendo sem, sabe? A gente precisa começar.
A gente até comentou do tripé, né, Vani? Me marcou muito, assim. Sim. Eu comecei, gente, eu tava contando pra Ana, né? Que era um tripé quebrado e um sonho, né? Que era... na verdade, eu tinha 2 tripé quebrados. Então, assim, nenhum tava bom. Era um pedaço de um com o outro, que daí, às vezes, daí o meu irmão, né? Nunca vou esquecer, eu tenho a foto. Até vou ver pra postar nos meus stories hoje. Porque linka muito com esse início, né? O meu irmão foi lá, soldou, fez uma solda lá e eu... Cara, é isso. E na época eu tava morando de favor na casa do meu irmão, com as 2 crianças pequenas. Então, hoje eu olho pra trás, assim, né? E eu digo assim, hoje eu tenho um tripé que eu sempre sonhei, que eu gosto muito dele, que eu uso há muito tempo já. E às vezes eu não gravo tanto como eu gravava na época, porque eu acho que a gente trava um pouco. Então, não é sobre o que tu tem. Então, na época que eu tinha aqueles tripézinhos, eu gravava muito mais do que hoje. Se tu for rolar o meu feed ali, tu vai ver que eu postava com muito mais frequência. Hoje eu tô me puxando pra fazer isso também, mas é aquela coisa que a gente às vezes fica esperando a oportunidade, né? Eu vou comprar aquele tripé, não, eu vou comprar aquele prato aí, eu vou começar a fazer a minha mesa bonita, mas eu acredito que tem que ser com o que a gente já tem, né? Nas possibilidades que a gente tem. Na minha época também era assim, que era minha mãe deixava tudo, o melhor para as visitas, né? No final de ano ali que chegava o pessoal. E eu disse, não, na minha casa vai ser diferente. E ontem nós rimos, né? Porque o Tony pegou muito essa questão do merecimento, né? Que a gente chama, né? Que o Tony vai lá e ele pega, tipo assim, uma taça pra tomar água. Eu falo, mas olha só, meu filho, viu? Tá bem incentivado, hein? A ter o melhor, né? O melhor, não o melhor do mundo, né? O melhor que a gente tem dentro da nossa casa. Então, isso eu acho que é algo bem interessante. E a Ana na cozinha, como é que é a Ana na cozinha? Eu amo cozinhar. É mesmo? Assim, então aí a gente já não combina, viu? Eu não... Eu adoro Eu amo limpar. Eu acho que a gente fala em linguagens de amor agora, né? Tipo, sim. E tem pessoas que gostam de tempo de qualidade, de toque físico, um abraço, um beijo. Cozinhar pra pessoa. Eu amo cozinhar pras minhas amigas, fazer um bolo, pegar e fazer a janta aí, tá? Até esses dias eu tava com algumas amigas e a Carol, que é uma outra amiga minha, cozinhou e eu pensei, meu, que estranho que é, sabe? Tava lá sentada sem fazer nada e ela cozinhando, que geralmente eu tô nesse lugar de cozinhar pras pessoas. E eu desenrolo mesmo, assim, qualquer coisa, às vezes a gente adapta. Pra quem mora sozinho aí sabe que não é sempre, não é todo final de semana que tu tem ali uns pilinhas pra comer um hambúrguer, pra comer uma fora. pizza. Sim. Então a gente precisa, aquele famoso quem não tem cão caça com gato, né? É o ditado. Então, assim, eu pegava algumas coisinhas, um pão de alho no mercado, botava na airfry e fazia um petisquinho e tomava lá na minha sacada com uma musiquinha. Era essa noite, sabe? Então, a gente precisa ter esses passinhos, assim, pra deixar as coisas mais leves, né, Vânia? Com certeza, eu acho que esse é o foco, assim, sabe? Porque a gente fala muito dos perrengues, né? A gente falou bastante do perrengue aqui. Quando o gás acaba já no final do mês. Nossa, o meu tá acabando mesmo, também. Eu não sei como é que tá aí. Botem aqui pra mim aqui, que eu tô olhando vocês aqui no meu Instagram. Gente, começa a chegar o final do mês, aí começa. Ontem uma seguidora minha postou, que eu adoro acompanhar ela, a Gladys postou, apertando o creme que não tava mais saindo, o creme... A pasta de dente. E daí tudo começa a acabar. Parece que, né, o gás no final do mês, ou às vezes quando sobrou aí um dinheirinho, adivinha? Acaba o gás. Acaba o gás. Então, isso é coisa que acontece com todo mundo, né? Ou pelo menos com grande parte das pessoas. Eu acredito que quem não passa, mas já passou muito perrengue pra chegar. E eu quero contar, né, pra nós finalizarmos o nosso papo, passa tão rápido. Passa muito rápido. Eu atendo, né, muitas clientes ainda. Hoje menos, mas já atendi muito, né, nesses últimos anos, na questão da organização. Então, eu vou nas casas e organizo. E assim, 90% são casas, assim, grandiosas. São pessoas realmente com poder aquisitivo muito alto, né? E aí, no início, sabe? Isso é muito engraçado, porque teve uma época que que eu morava de favor
lá na casa do meu irmão e eu tava atendendo essas clientes e eu olhava para aquelas mansões assim que tu ficava assim, meu Deus, né? E eu pensava assim, cara, que injusto. Na minha cabeça, olha só, gente, isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E eu pensava, que injusto, né? A gente com tão pouco e tem pessoas com tanto, né? E aí eu comecei a entrar dentro dessas casas, né? E que nem tu disse, eu tenho um pensamento de que, né? Tu disse que tu já vinha com esse pensamento de, vou valorizar o que eu tenho, vou sempre olhar o lado bom, mas comigo não era assim, eu não era essa pessoa. Então eu meio que ficava assim, cara, que coisa, né? Por que eu não posso ter? Por que essas pessoas têm tanto mais? E eu ficava nesse questionamento, tá? Podem até dizer, meu Deus, mas era uma coisa que acontecia. E o tempo foi passando e eu fui... É muito interessante, quando a gente trabalha com a organização, a gente entra na intimidade das pessoas. Então, tipo, eu tô lá mexendo na calcinha, na cueca, eu tô lá dobrando, eu tô lá mexendo na meia. Gente, é muito íntimo isso. Íntimo, e aí, o que acontece? Às vezes, a cliente tava lá e ela sentava comigo para separar umas roupas que ela não queria mais. E nesse período, a gente tanto que eu tenho clientes que viraram amigas de fato. Por quê? Porque a gente se aproximava dessas... Eu me aproximava dessas mulheres, dessas pessoas, geralmente eram mulheres, né, porque elas que comandavam ali essa questão de organização, e eu começava assim, conhecer a história, sabe, gente? Então eu começava a conhecer a história daquela pessoa que hoje vive numa mansão, que tem uma casa linda, que tem 2, 3 funcionários lá ajudando a cuidar da casa, um negócio lindo de ver. E eu conhecendo a história delas, eu disse, cara, tá tudo errado o jeito que eu tô pensando. Sim. Porque essas pessoas, elas merecem toda a admiração e não nossa, que injusto, né? É esse nosso sentimento. Então, eu comecei a olhar de uma maneira e quando eu mudei esse pensamento, eu comecei a aproveitar muito mais o tempo que eu tava lá. Pra quê? Pra aprender com quem já tinha conquistado o que eu gostaria de conquistar, o que eu quero conquistar pra mim. Então, eu acredito que é isso, quando a gente muda a nossa visão e deixa de se comparar, mas tentar perguntar assim, o que será que essa pessoa fez para ter essa cozinha planejada aqui? Quanto tempo ela levou? Porque hoje a gente vive, né, Ana, nesse mundo de tudo muito rápido, né? Às vezes a pessoa levou 20 anos, 30 anos, 40 anos ou mais para conquistar o que ela tem. E a gente quer chegar ali com 25, 26, né, anos, tendo tudo aquilo que a pessoa já levou muito tempo para adquirir. Então, eu acredito também que mudar essa maneira de olhar faz toda a diferença, né? Eu acho que nós temos 3 opções nesse caso. Ou a gente inveja, ou a gente se lamenta, ou a gente se inspira. Exatamente. Daí a gente escolhe se a gente vai querer invejar e tudo que a gente manda pro universo acaba voltando de alguma forma, né, em algo negativo. Ou a gente chora e nunca vai sair do lugar desconfortável, só se vitimiza, né? Ai, porque eu não mereço, ai, porque eu não consigo, ai, porque o fulano herdou tal coisa, porque o fulano teve acesso. Ou a gente se inspira, é bom, eu sempre faço isso. Quando eu penso assim, eu queria ter um sofazão bonito, assim, sabe? Ai, porque fulano tem. Eu falo, não. Mas é que eu não tinha. E agora eu tenho esse meio aqui, eu tô no meio. O que falta pra chegar aqui? Não adianta se vitimizar. Eu parei assim, eu era assim, chata. Ai, meu Deus. Eu não cheguei ainda, uma ansiedade de chegar em algum lugar. Mas que lugar? Sim. Cara, eu tenho 22 anos. Eu moro sozinha, eu me viro. Sim. Cara, há um ano atrás eu tava morando com os meus pais, eu não tinha moto, eu não tinha móveis, eu tava meio perdida. Não que hoje eu esteja 100% que eu tenho me encontrado, né? Mas aos poucos a gente vai se identificando. Mas tu tá no processo, né? Mas é um processo. Daí até parece que é uma corrida em um lugar que não vai chegar nunca, né? Tipo, até isso só gera ansiedade, Só né? gera ansiedade, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem acesso a muitas realidades diferentes e melhores. Sim. Né? O telefone nos aproxima, né? Eu tive acesso a algumas trocas com algumas pessoas. Uma pessoa bem importante pra mim nos últimos meses. Que ela tá abdicando de muita coisa pelo sonho. Né? Ela tá abdicando de muita coisa pela medicina, que é um sonho dela, né? E eu vejo, poxa, é família longe, é conforto. Então eu comecei a pensar, poxa, é doloroso, sabe? Sim. É muito doloroso. Quem fala assim, que é muito fácil pegar e conseguir tal coisa, tá mentindo. Porque é doloroso. É doloroso sim sair de casa. É tipo assim, tu olhar que, tu podia... Se eu tivesse na casa dos meus pais, eu poderia ter aquela bolsa, coisas mais superficiais.
é um processo, sabe? Às vezes a gente abdica um pouco de estar com a família, de poder descansar, assim, é importante, mas às vezes sabe que na correria não dá tempo. Então a gente precisa se acostumar com essa ideia que ninguém é especial no caso de problema. Tipo, tu não é... Só a gente tem, não. Todo mundo, né? Todo mundo tá na luta aí, é CLT, sabe? Tipo... É uma rotina exaustiva na maioria das vezes, sim. Se a gente não tem alguns hábitos, que é o que a gente conversou desde o início do programa. Pra tornar mais leve, Pra tornar mais leve, a gente acaba Fica insuportável. Fica insuportável. Daí é a ansiedade, a gente passa isso pras pessoas também. Às vezes é chegar bem no trabalho, é chegar feliz. Eu trabalho na Darup, eles estão me assistindo, né? Vou mandar um beijo. Não é sempre que a gente tá na rádio e o pessoal, eles me dão eles me dão um super apoio, assim... até o Márcio, meu chefe, ele brinca assim, vai lá, Ana, que não tem vergonha, sabe? Então, o Rodrigo também, eles acabam me puxando muito para que eu consiga desenvolver a fala, e perder esse medo de começar as coisas, sabe? Então, às vezes é um dia que tu chega no trabalho bem, que tu conversa com um colega, que tu cumprimenta alguém na rua, sabe? Que tu vai melhorar o dia da pessoa. Com certeza. Às vezes a pessoa ela só precisa ser ouvida. Tipo assim, ela só quer alguém pra conversar e não alguém pra demandar mais problema em cima ou opinar coisas que não vão agregar na vida, né? Com certeza. E agora eu quero que tu deixe uma mensagem pra quem tá nos assistindo e tá pensando, claro, depois de tudo que a gente falou aqui, eu tenho certeza que muitas coisas foram clareadas, talvez muitas decisões tomadas, mas eu quero que tu deixe uma última mensagem, um último recado pra quem tá assistindo a gente aí nessa sexta-feira. Nada mais justo que falar isso no encerramento do programa. Eu quero agradecer, Vani, principalmente a você que tem me inspirado, a família, a todo mundo que está acompanhando. Eu me inspiro muito na tua rotina, no jeito que tu conduz as coisas. Tem me feito muito bem poder acompanhar esses processos. E eu falei o programa inteiro, eu vou repetir. Não existe momento perfeito para começar algo novo. Nunca vai ter uma condição ideal. Então, se tu quer morar sozinha, se organiza. Se tu quer começar algo novo, se organiza. É difícil, é doloroso, mas não existe preço que pague a gente se sentir bem com as nossas escolhas e saber que a gente está conseguindo cada coisinha no seu tempo com o nosso esforço. Eu acho que não existe coisa melhor. Agradeço também o convite e a você que nos assistiu aqui no Insta, no meu Insta, do Davani e na LA. Muito legal, obrigada pela tua participação. Obrigada por tu dividir isso tudo com nós. Eu faço das tuas, né, as minhas palavras. Eu acredito que é isso mesmo. Eu também tô nessa fase ainda de conquista uma coisinha aqui. Às vezes estraga uma, né, que tu, né? E aí tu vai lá, não, vamos de novo, vamos isso recomeçar. Aí. Todo mundo tá na luta, né? Obrigada. Tu é muita inspiração, viu? E eu quero também agradecer a tua participação aqui. Chegamos ao fim de mais um programa Vani Organiza aqui na Luz e Alegria. E é claro, quero agradecer aos nossos parceiros super especiais. Lembrando que para morar sozinho tem que ter internet. Então você vai contar, sem dúvidas, com a Tia Turbo. Não dá pra ficar sem, né, Ana? É a minha internet, inclusive, também. Viu só? Tia Turbo também com planos de celulares a partir de R$ 36,90, né? Você pode trocar a portabilidade do teu. Então, hoje em dia, pra mim é Tia Turbo na rua e também em casa, onde vocês veem meus vídeos, é porque eu tenho Tia Turbo lá comigo. E é claro, também é com a Fast. Se você precisa de produtos aí pra começar a vida, produtos que têm um custo bom e uma qualidade que nem se fala, é a Aquafest, seja na roupa e na limpeza da casa também. O supermercado Bertolete junto com a gente, porque desconto é uma coisa que a gente gosta quando a gente tá começando, né, Ana? Eu vou no Bertolete, assim, é só ver os posts das promoções, a gente já corre, já conversa, principalmente no hortifruti, né? A gente sabe que fruta é uma coisa mais carinha também, aproveita a terça-feira, né? Já aproveita a terça-feira, a quinta da limpeza, então, olha só, todos esses parceiros que estão aqui com nós, eles vão te ajudar nesse processo do morar sozinha também. E é claro, a Sani Modas, minha parceira. Então, assim, quero comprar uma roupinha também. Tem consórcio, tem parcelamento, tem condições especiais. É só chamar a Sani Modas. E eu quero agradecer também a tua participação. Lembrando que vai ficar salvo. Manda aqui, depois eu vou deixar o link nos meus stories, pra você mandar pra uma pessoa que tá, assim, em cima do muro. Vou, não vou? Tá bom? Um grande beijo pra você. E, Ana, qual que é o Insta teu? Deixa aqui pro pessoal. É @Ana_Brock24. Isso aí. Então, se você ficar na dúvida para achar, só olhar ali nos meus stories que tu vai encontrar, certo? Beijo e até sexta-feira que vem. Até mais, pessoal.